Eu fiquei pensando esses dias a respeito do... Isso é muito louco, né? Do cogumelo, se a origem da vaca sagrada da Índia não seria essa. A ligação dos cogumelos que nascem na costa das vacas. Porra é essa? Eu tenho uma coisa na minha vida assim que me persegue, para o bem e para o mal, que é uma frase das primeiras coisas que eu li que ficou registrado na minha memória. Eu li no Pequeno Príncipe, que é a primeira leitura de tanta gente, né? E a frase é: você é eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu tenho isso embutido na minha forma de olhar para tudo que eu faço. E essa porra desse delírio utópico aqui me colocou numa posição de uma puta responsabilidade de chegar a cumprir a agenda natural que os delírios trouxe para essa questão e continuar discutindo o que o século XXI representa na possibilidade de uma profunda mudança na lógica do processo civilizatório da humanidade, porque nós estamos falando de um processo que descreve com toda clareza a destruição toda que nós estamos fazendo em torno da questão do planeta e da vida. É a possibilidade do delírio se organizar em cada um dos lugares, do delírio utópico como caminho dos sonhos individuais e coletivos, das coletividades, dos lugares todos que estão rolando. É muito potente, é muito fantástico essa abrangência que tem tido. Não tem como escapar de fazer uma análise em conjuntura no fim do ano e no começo de outro ano. A gente acaba caindo nessa arapuca. É uma arapuca, mas ao mesmo tempo tem uma coisa fantástica. É um momento de renovação, um momento de reinventar as coisas, de olhar para as coisas. A essência dos vídeos é colocar as demandas que o século XXI está fazendo sobre as questões políticas da condição do desenvolvimento político, que são questões que não estão sendo discutidas em lugar nenhum. É basicamente dizer por que ângulo a política deveria abordar as questões que são as questões que estão sendo discutidas. E isso é a essência dos meus vídeos. Porque o grande drama quando se fala que o Estado não é capaz de gerir porra nenhuma, que é uma discussão liberal da direita, é porque existe uma burocracia estatal construída para transformar o Estado em incompetente. A burocracia foi feita para viabilizar a sacanagem, para viabilizar o roubo. A reforma burocrática do Estado, que é uma coisa que ninguém fala, é a coisa mais importante para resolver essas questões básicas todas de ter um Estado eficiente. Eu quero uma reforma administrativa que dê a condição de qualquer ser humano que quiser abrir uma empresa poder fazê-lo em 10 minutos e desfazer essa empresa em 10 minutos também. Não é diminuir o Estado que eu estou falando, é dar agilidade ao Estado. O Estado não se tornar um empecilho para si mesmo de poder gerir uma coisa com celeridade. No século XXI, o governo tem que ser responsável pela dignidade mínima do cidadão. Esse é o padrão do que deveríamos ser. Não é salário mínimo, é dignidade mínima. O que precisa para a dignidade mínima do cidadão? É ele ter renda suficiente, mas ele ter também os serviços gratuitos, ele ter garantia do Estado que, se der ruim na vida dele, por qualquer razão que seja, o Estado segura a onda. A renda mínima cidadã está sendo discutida no mundo inteiro como uma forma de melhorar a qualidade de vida e de transferir renda direta para o cidadão. Bolsa Família fez isso. Era a distribuição de renda diretamente para o cidadão que estava precisando. Com a decadência da era industrial, em vez de ampliar esses direitos por uma outra lógica, estão tentando reduzir os direitos para viabilizar um trabalhismo, que é um trabalhismo que não pode mais existir, já que o fim do trabalho, o fim do emprego é uma coisa absolutamente dada. Não há possibilidade nenhuma disso se reverter. Mas a única coisa que é possível dizer hoje é que nós não podemos sacrificar quem está mais fudido para manter uma lógica completamente ultrapassada que não vai dar certo. Não tem como isso dar certo. É impossível isso dar certo. Se a questão da dignidade é de fato uma questão essencial, a gente tem que olhar para salário como uma coisa absolutamente incompetente para resolver o problema de dignidade. Ainda mais salário mínimo. Esse salário mínimo que está aí é um salário indigno per si, ainda mais quando a gente olha para o que ganha um juiz.
O que está acontecendo na economia é uma coisa semelhante no sentido de que o Bitcoin é uma moeda digital que está entrando no mesmo equívoco da moeda centralizada, só mostrando a fragilidade do processo de centralização do sistema financeiro único no mundo. Através do digital, dá para bagunçar o coreto completo da economia baseado numa lógica bancária e o dinheiro usando como moeda especulativa. Mas o digital provoca, através do conceito do blockchain, a possibilidade da real revolução de começar a se pensar na descentralização da moeda. Essas descentralizações viabilizam o local na sua plenitude. Por isso que o que está acontecendo no Banco Palmas, em Fortaleza, é extraordinariamente interessante. Eles estão começando a pensar na lógica do quarteirão e na lógica da moeda do quarteirão, das questões locais a partir da unidade da localização, que é o quarteirão. E o local é a solução do mundo, do acesso gratuito à condição de todo mundo, a tudo que se produz no mundo, e aplicando tudo isso na revolução local, tendo condição de operar suas próprias realidades através de trocas, através de processos solidários. Uma outra questão que a gente tem que discutir é a questão do transporte, da mobilidade. O automóvel é, digamos assim, o paradigma da mobilidade para a humanidade inteira. Está na hora de eliminar o automóvel como uma chave central única do sistema de transporte. E a tecnologia já avançou para isso. O automóvel sem motorista é uma realidade. Se o carro sem motorista é uma realidade, a propriedade do automóvel passa a ser uma coisa ridícula. Você chama o carro sem motorista, entra no carro, o carro te leva para onde você quiser. Então acabou o táxi, acabou toda essa lógica para começar uma outra lógica de transporte público. Só que o passo seguinte dessa porra é o drone. Por que o carro precisa continuar andando na rua? Não tem mais sentido tecnológico nenhum, porque o drone é muito mais fácil. Muito mais fácil. É só ter um programa de organização das camadas do espaço, um aplicativo. O drone te pega, te leva onde você quiser. Então, o carro sem motorista e o drone como transporte público precisam ser questões de uma discussão política do dia de hoje. Aí você não pode discutir isso numa Câmara de Deputado que está completamente voltado para o começo do século XX, nem para o fim do século XX eles estão. Então nós precisamos, na verdade, é mudar o perfil do que é possível discutir na política. E no fundo, é o que Mídia Ninja está fazendo o tempo todo. E tem gente que vai topar pensar dessa forma. Na política de habitação, nós temos que repensar a porra toda de novo. É muito mais interessante o cara participar desde a construção da sua casa. Ele entra com a mão de obra mutirão da construção da sua casa. O projeto do governo propõe o terreno e propõe o material. E tem uma assistência técnica de arquitetura de alguém que vem ajudar a construir. E a indústria da coisa mais importante, que é a minha casa, minha vida, não é levada em consideração por absolutamente ninguém, nem pelo projeto Minha Casa Minha Vida, que faz umas casas, uma estética de cemitério, casinhas idênticas. Se o cara toma um porre e entra num lugar desse, ele não acha a casa dele nunca, são todas iguais. É como se o pobre não tivesse direito a um arquiteto criativo. Botam para o pobre um arquiteto absolutamente careta que empacota esse cara numa coisa que a pessoa entra lá dentro e fala, nossa, que coisa legal. E não é legal como arquitetura, é uma arquitetura de merda, é uma arquitetura péssima. Tinha que ter uma arquitetura de excelência. A medicina do século XXI tem que começar a olhar para a qualidade de vida, para o bem-estar das pessoas antes delas adoecerem, ou seja, o que precisa ser feito para que as pessoas não adoeçam. Qual é a medicina preventiva? É claro que a questão da fila do médico é uma coisa fundamental e é importante que aconteça. É lógico que precisa ser racionalizado isso e você conseguir marcar uma hora e chegar lá e ser atendido na hora que você marcou. Tal. Mas a questão de fundo que viria a ser discutido pela política é o amanhã. O antibiótico não pode continuar sendo o centro das atenções. A gente vive mal porque come mal porque existe loja de salgadinho. Sódio é uma droga pesada que está embutida em todos os alimentos e que é a base da porra do negócio da agroindústria, que é regulado pela lógica capitalista. É completamente ridículo que a gente tenha que viver com uma medicina que não fala disso. Ter uma alimentação saudável deveria ser uma coisa central da medicina. É óbvio que a gente é o que a gente come.
não é nessa lógica de matar o sintoma e não curar a origem das doenças, e não tratar da doença como uma questão social e política. Então, na hora da política, ser capaz também de entrar na questão da educação por outras portas, que não sejam as portas de mais vaga na escola, porque elas são fundamentais, tem que ter vaga para todo mundo, ir no bairro de cada um, e tudo isso são conquistas que isso não pode ser mudado. Essa discussão é fundamental. Mas ela não basta. Nós temos que começar a entrar no currículo. A ideia estúpida de ter um currículo único num país continental como o Brasil é ridículo. Imaginar uma escola que só fala do futuro baseado numa lógica de emprego e acha que isso é normal. Olha, eu desafio a vocês, pega uma prova do Enem e olha as perguntas que tem e o tipo de coisa que eles querem que as pessoas saibam dizer para poder entrar numa universidade e ver se não é a coisa mais imbecil que pode ter para avaliar uma pessoa. Quantos átomos de não sei o que tem dentro da placa de zinco? Porra, o cara tem que decorar um negócio desse. Então tá na hora de começar a discutir isso. Que porra é essa? Para que escola então? Que negócio é esse que a escola é fundamental se a escola não muda a sua forma de olhar para as coisas? A última tentativa que foi feita de diálogo entre aluno e escola foi feita pelos alunos no momento das ocupações secundaristas no Brasil inteiro, onde eles traziam uma pauta de discussão muito mais madura que a imbecilidade que vinha lá dos ministérios. Eu estou falando de todos os governos, essa centralização completamente imbecil que a educação tem a partir de um ministério que é todo poderoso. Esses caras estão dentro de um prédio na esplanada dos ministérios, construída pelo Niemeyer para ser o túmulo da propagação das ideias. E é isso que está acontecendo. As coisas estão brotando finalmente de baixo para cima, estão brotando nos lugares todos que eu andei por aí. Tem gente inquieta querendo se agregar a esse coletivo que está se formando, que é o coletivo dos delirantes, onde cada um tem o seu dele. Tem alguns lugares que me convidaram que tem uma economia própria, estão pagando alguma coisa e tudo mais, mas os convites extremamente interessantes são os convites dos lugares que tem gente, ativistas, que estão buscando construir na sua cidade um foco de agito delirante. Por essas e por outras, é que a gente está lançando agora, nesse momento, essa vaquinha para a gente começar a desencadear esse processo de autonomia e começar a atender. O link está aqui embaixo, vocês podem dar uma olhada. A essência da vaquinha é dar a condição de regularidade dos vídeos, não só os vídeos semanais que eu quero fazer, que são esses que está todo mundo curtindo, que tem uma demanda, mas as pequenas outras coisas que podem ser postadas nos intervalos dos dias, são pequenas coisas que podem ir dando uma somatória das atividades, daquilo que está acontecendo com os delírios o tempo todo. E dar continuidade nos ao vivo também, para poder viajar, para poder ir para os lugares e poder ir com equipe, com câmera, para poder registrar tudo e trazer tudo isso para os vídeos, inclusive. E é isso. Essas são as questões que eu preciso trazer para os Delírios Utópicos 2018 e é por isso que a gente está propondo essa vaquinha para começar a desencadear esse processo de construção coletiva dos Delírios Utópicos 2018.